capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quantos não acharam, digam eu vou no discipulado. Eu vou no discipulado. Amém. Que glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, ele mesmo, ele disse: é necessário você nascer de novo, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, repita comigo, sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Amém? Podem se assentar adorando ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, essa é a tua palavra. Nós somos teus filhos e nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, Pai. Então vem sobre nós, Espírito Santo, nessa manhã. Querido, talvez esse não seja um texto tão conhecido da palavra. Às vezes a gente ministra aqui e a gente sempre introduz a mensagem dizendo: talvez dos textos da palavra esses sejam os mais conhecidos, mas talvez esse não seja um texto tão familiarizado por nós. Mas por que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias? E eu entendo que ele faz parte da continuidade desse ciclo de construção que o Senhor tem feito nessa casa. Porque embora talvez a gente não perceba, mas eu creio que o coração e a essência do Evangelho está nesse texto. Calma, eu vou te explicar. Sabe por quê? Por que nós lemos esse texto e José de Arimateia, ele intervém junto a Pilatos e pede o corpo morto de Jesus? Porque enquanto Jesus ele fazia muitos milagres, enquanto Jesus ele multiplicava pão e peixe, ele curava, ele ressuscitava mortos, existia uma multidão. Mas depois que ele morre, aonde está a multidão? E esses são dias do Senhor levantar aqueles que estão dispostos a buscar o que todos desprezaram. São dias do Senhor levantar aqueles que estão dispostos a pedir a parte morta, não a parte viva. E eu vim aqui falar para você sobre relacionamentos criados em Deus, o propósito de relacionamentos que o Senhor tem criado. Essa é uma manhã em que, de uma maneira muito sóbria, como nós vimos fazendo, e eu acho que esse ano vai ser todo assim, é uma manhã da gente pensar e o Senhor nos levar a uma reflexão, da gente rever a base do nosso cristianismo, rever a base da nossa fé. E aí algumas curiosidades desse texto, eu só quero passar isso para vocês a título de informação, antes propriamente da gente aplicar um pouco mais profundo na palavra. Às vezes a gente lê José de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele, Arimateia era a cidade onde ele nasceu. E Arimateia foi a mesma cidade onde nasceu Samuel. Sabe o que significa Arimateia? Alto. E aí quando eu estava lendo esse texto e comecei a entrar lá na etimologia da palavra na Bíblia Strong, e eu comecei a olhar e falei assim: Senhor, é verdade, só alguém que vem do alto pode querer o povo desprezo. Interessante, é uma curiosidade, não tem nada na Bíblia por acaso. Agora você se aprofunda e é uma informação. Só alguém que vem do alto pode querer o que o povo desprezou. E aí ele foi junto com Nicodemos, como eu disse na leitura. Nicodemos era aquele que nós ministramos da última vez, que Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Aí eu te faço uma pergunta que começa a aplicar para nós. Jesus teve um encontro com ele e disse assim: é necessário você nascer de novo. Depois que Jesus morre, e aí quando José de Arimateia vai pedir o corpo, ele foi com quem? Aí eu te pergunto: será que ele nasceu de novo?
Rapaz, ele nasceu tanto de novo a ponto de querer o corpo do cara morto. Sabe o que eu começo a aprender aqui? Se você não der a vida por aquilo que você encontrou, querido, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se aquilo que você encontrou, aquilo que tem mudado a sua vida, o encontro com Jesus, não transformou você, não mudou a sua caminhada, talvez tenha alguma coisa diferente com você. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para falar, vamos começar a mexer com isso. E aí ele vai com Nicodemos, o mesmo. Agora, são dias de assumir a responsabilidade, entenda, ainda que nos custe a reputação. Porque nós começamos a ler, por isso que eu falo que não é um texto tão familiar. E eu sei que vocês estão me olhando com essa cara de espanto. Por quê? Porque disse assim que José de Arimateia era o discípulo oculto. Ele não podia por conta da perseguição dos judeus. Então você imagina um cara que talvez era um 13º discípulo, mas ele não podia se aparecer, ele não podia ser revelado. Aí eu comecei a pensar dentro de mim essa semana, Douglas, se um cara que foi oculto pedir um corpo, dirá a gente que é nação eleita, povo santo, sacerdócio, propriedade real, a gente não é oculto, o que a gente está fazendo com o morto? Então o tema dessa mensagem, eu quero morto. Chega da gente servir a Deus só quando tem milagre. Chega da gente servir a Deus só quando tem multiplicação. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você vier para o Evangelho, se converter a Cristo, para você ser abençoado, tem alguma coisa estranha. Porque o objetivo dele não é abençoar a sua vida, é matar. O objetivo de Jesus é matar, trocar a tua natureza. Aí você fala assim, mas espera aí, como assim? Eu vejo tanta coisa, eu vejo tanto testemunho que Deus fez, que eu cheguei pobre, estou rico, que eu não tinha, que eu tenho, que eu faço, que eu não faço. Querido, isso é um dos benefícios, mas ele não morreu na cruz por causa disso. Você sabe que nós somos uma geração que está trocando benefício por fundamento. E aí por isso que a nossa fé, ela é assim, ó. Quando Deus está fazendo as coisas, eu estou firme com Jesus. Quando Deus está respondendo aquilo que eu espero, eu estou firme com Jesus. Mas quando tem um período de silêncio, eu e Deus estamos brigados. Aí eu vou te falar uma coisa muito simples, de uma maneira que você entende. O professor na hora da aula, ele fala, na hora da prova ele cala. Se Deus está em silêncio com você, é porque você está em... Quantos aqui Deus está em silêncio há muito tempo? Mas todos vocês, antes de Deus estar em silêncio, Ele falou bastante. E o problema é esse: você não presta atenção na aula e cai bem na prova. Só que se você for mal na prova, você não tem que fazer a prova de novo, você tem que fazer a aula de novo. Querido, eu sei que talvez aos teus ouvidos não é fácil ouvir uma mensagem como essa. É muito melhor chegar aqui e falar que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que Deus vai isso, e nada mudar. Como o pastor Sérgio pegou o microfone e disse aqui, nós não estamos aqui como animadores de plateia. A nossa responsabilidade não é fazer e gerar em você um arrepio, uma emoção. A nossa responsabilidade aqui é fazer que você vá embora em crise, que você passe um domingo chorando, lavando a louça, que você passe uma tarde pensando, falou, Senhor, eu sou essa pessoa que o Rafa pregou. Porque a decisão por Cristo, nós precisamos entender que ela nasceu do próprio Cristo. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Ele deu o teu filho, Ele não se arrependeu, Ele teve chance de parar com tudo aquilo e não parou. Ou seja, uma decisão tomada. E quantos de nós entramos, nos convertemos, viemos para cá, mas a nossa decisão muitas vezes ela não é totalmente tomada. Quando alguma coisa sai um pouco do nosso controle, a gente quer mudar de decisão. E aí nós vemos a história de um homem que vai e fala assim, me dá o corpo morto. E aí no texto de Marcos vai dizer assim, e Pilatos ficou maravilhado. Depois você lê, esse texto está repetido nos 4 evangelhos. E Pilatos ficou maravilhado. Eu comecei a pensar, pastor Sérgio, por que ele ficou maravilhado?
Ele perseguiu o cara, ele mandou matar o cara, injustamente. E aí ele fala assim: meu, o povo todo foi embora. Entra na minha nave aqui comigo. Eu acho que ele falou: tá vendo, eu fiz a coisa assim, todo mundo sumiu. Mandei matar o cara, ele está enganando todo aquele povo. Mas quando um toca a campainha em vez de corpo, meu Deus, cara, eu acho que ele falou: fiz a coisa errada. Porque, meu, a gente tentou acabar com a vida dele, mas tem um que está aqui querendo ele morto. Então eu vim aqui para você, conversar com você nessa manhã. Que lado a gente vai estar? Do lado de uma multidão que celebra maravilhas, prodígios e sinais, isso faz parte do caráter de Deus? Ou daqueles poucos que querem o corpo morto? Daqueles poucos que vão voltar a acreditar em relacionamento quando você não tem referência de relacionamento? Daqueles poucos que vão acreditar em família quando você não tem referência de família? Daqueles poucos que vão acreditar em ser pai quando você não teve um bom pai? Porque a proposta do Evangelho é exatamente essa: produzir um corte no nosso meio e falar: cara, começa a acreditar as coisas a partir de mim, não a partir do que você teve. Começa a andar nas coisas a partir de mim, não a partir daquilo que você viu. E deixa eu te dizer uma coisa: é óbvio que eu não tenho como chegar aqui para você e dizer para você: o que você passou não doeu. Eu não seria maluco de dizer isso para você. Mas eu quero te dizer, e aí eu sou maluco de te dizer: o que você passou doeu, mas ele não pode sentenciar o que você vai viver. Porque Cristo chegou. Cristo em vós é a esperança da glória, querido. Ele chegou, e quando ele chega, aí eu penso assim. Eu vou até fazer uma dinâmica aqui. Vem aqui alguém que está aqui. Vem cá, Gabi. Pode ser Gabi. Senta aqui. Vem aqui, meu filho. Vem aqui comigo. Vem aqui. Eu penso assim. A nossa vida, imagina que ali tem todas as gavetas da nossa emoção, do nosso passado, tudo que nos feriu, e coisas que a gente não consegue nem chegar perto. Penso eu. E aí o que acontece? Eu nunca vou conseguir mexer com isso. E a gente quer viver uma nova vida, mas num terreno limitado, dentro de algo que a gente está construindo novo, mas a gente não consegue mexer com aquilo. E aí quando Cristo chega em nós, eu imagino que Davi está simbolizando Cristo. Então quando Cristo chega em nós, penso eu, ele leva a mão e ele começa a fazer assim. E a gente começa a perceber que ele está nos levando para mexer com aquilo. E eu penso que ele leva a gente exatamente nas gavetas que nos feriram. Eu penso que ele leva a gente exatamente nas áreas que nós somos machucados. E ele diz assim: filho, mas agora você vai abrir essa gaveta. Não é por causa de você, mas é por causa de mim. Então eu penso que ele impulsiona a gente a abrir a gaveta, mas ele está junto com a gente. Querido, obrigado. Uma salva de palmas para nós. Então eu penso que a proposta do cristianismo é essa. Agora, esse homem que era um discípulo oculto vai pedir um corpo. Gente, se Jesus tivesse no mínimo, a estatura de um adulto, se ele fosse o tamanho de Zaqueu, ele era maior. Não tem como carregar um corpo oculto. Imagina o novo Jesus, não, ele estava morto. Então eu penso que talvez ou ele Nicodemo não pegou na perna, não pegou na mão, não sei. Mas não tem como você ser oculto quando você está carregando algo morto. Sabe o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã? Vamos descer do muro. Vamos dizer e declarar nitidamente aquilo que nós precisamos lutar. Ah, mas o que vão pensar, querido? Já disse uma vez e torna a repetir. Se você está preocupado com a sua reputação, você não nasceu de novo. Quem vem para Cristo não tem mais reputação. Aí é sobre a causa dele, querido. Porque senão você fala assim: eu estou no meio de uma roda, eu vou falar, o que vão pensar? E aí eu lembro que essa algumas semanas atrás, eu estava conversando com um filho, num tempo que a gente foi tomar um café, e eu dei um conselho para ele, e ele sabe, ele está aqui. E eu disse assim para ele: filho, não seja omisso para você ser aceito. Às vezes a gente é omisso para que a gente caiba em alguns lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de querer se deformar para caber no lugar que você não é para estar. Porque às vezes a gente, para dizer assim: mas ó, eu estou aqui, então eu vou ficar quietinho, eu não vou levantar uma bandeira, eu não vou falar de onde eu venho, qual é a verdade que eu carrego,
para que eu caiba desse mundo, porque eu preciso desse mundo. Você não precisa desse mundo, você precisa de Jesus. Se você não cabe naquele lugar, é porque Jesus não cabe nele. E um lugar onde Jesus não cabe, não te interessa estar. E um lugar onde Jesus não cabe, não te interessa ficar. Deixa eu te dizer, não te interessa. E eu lembro que eu dei esse conselho para ele, disse assim: não seja omisso para você ser aceito. Pelo amor de Deus, entendam. Vocês têm maturidade para entender. Nós acabamos de apresentar um menino que trabalha com o irmão da nossa igreja. Quem trouxe o menino foi uma pessoa e ele não sabia. Mas eu tenho certeza que ele vê os valores de Cristo na vida do Dimas. Não é sobre isso. Entenda, gente. Isso não é um juízo. O Dimas é um menino abençoado, um testemunho, um caráter maravilhoso. Não é sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer, às vezes, não somos nós quem produzimos algumas coisas que estavam muito perto de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi para Maria que Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Foi para Marta. Não foi para Maria. Porque nem sempre quem está ouvindo é quem está escutando. Maria já estava lá, nos pés dele. Ele disse assim: ó, ele falou para Marta. Então sabe o que eu aprendo com isso? Pode ser que você seja uma pessoa que está recebendo tanta revelação, mas não está escutando. Porque você talvez está com dificuldade de praticar algumas coisas. E o Evangelho, ele não é ortodoxo, ele é ortoprático. Nós viemos de uma cultura de ortodoxia muito grande. Um homem, na posição que eu estou aqui hoje, pegava o microfone, a primeira coisa que ele fazia: a paz do Senhor Jesus. Ortodoxo, tudo certo, biblicamente, meticulosamente. Só que quando você ia buscar a prática, o Evangelho é prático. Os exemplos de Jesus, as parábolas de Jesus são práticas. Por isso que há uma confusão e às vezes a gente não entende. No português a gente tem uma divisão de palavras, mas no original não tem. Ouvir e obedecer é a mesma palavra quando você lê a Bíblia em hebraico. Sabia? Chamar. Porque para Deus ouvir e obedecer é uma coisa só. Quem é filho, quando o pai pede, ele já faz. Nós temos uma divisão. E aí a gente cantou louvores, foi para louvores. E a Bíblia fala: se você ouvir e praticar. Mas para Deus, Ele entende que quando você se conecta como filho, a prática daquilo que você ouve é automático. Então vamos pensar nisso. Não perca a sua essência. São conselhos que eu estou te dando para caber num lugar onde Deus não está, para estar num lugar, num ciclo onde Deus não tem para você. Entenda uma coisa: há uma diferença grande entre ser um simpatizante da fé e viver pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Mas muitos de nós talvez ainda não vivemos pela fé. Porque o conceito nosso de viver pela fé parece trabalhar, é não ter salário, é não saber que vai comer de tarde, banho que vai tomar de noite, aonde vai morar. Esse é o conceito que nos foi ensinado. Errado. Eu estou dizendo para vocês, errado, isso não é viver pela fé. Não é. Porque senão quem não vive dessa maneira nunca vai conseguir entender o que é viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? É quando você vive uma vida integralmente guiada por Cristo. Você pode ter um palácio, você pode ter um negócio, você pode ter uma indústria, você pode ser empregado, você pode ser patrão, você pode o que for, mas é o Senhor quem te guia. Se tiver um negócio para você multimega milionário, Deus fala assim: mas você não quer uma oportunidade com qualquer um deles? Não, mas eu não quero. Por quê? Porque meu pai não deixa. Viver pela fé não é viver na miséria para dizer que Cristo nos sustenta. Viver pela fé é saber que Cristo nos sustenta independente da miséria que a gente tem. Então percebe que cada vez que você vem nesse lugar, é como se o Senhor estivesse entregando para a gente uma paia, uma barreira, uma picareta, e a gente fosse quebrando alguns conceitos. Então eu quero perguntar: quantos vivem pela fé?
Quem vive pela fé não é o obreiro da casa de Deus. Quem vive pela fé é o Filho de Deus. A gente confunde movimentação com fundamento, e isso está matando a gente. Muitos queriam Jesus enquanto ele fazia milagre. Agora você precisa entender uma coisa: viver com Cristo vai te levar para um lugar de solitude, querido. A essência de quem serve a Jesus é rejeição. Jesus foi rejeitado. E às vezes a gente fica furioso, porque parece que a gente fala assim: quando eu não servia a Deus, eu tinha um monte de amigos, e agora que eu sirvo a Deus, meus amigos se afastaram. E faz parte. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Você é separado. Faz parte, querido. A Bíblia e a movimentação de Jesus nos deixa claro que é assim que funciona. Ele comissionou 12. Depois ficaram 11. Foi para o jardim com 8. Mais adiante foi com 3. E na frente foi sozinho. A essência do Evangelho é 12, 11, 8, 3 e só. Se fosse eu e você, que tivéssemos vivo no tempo de Jesus, por tudo que ele fez na nossa vida, você teria que buscar o corpo morto? Você teria? E deixa eu te falar, ele não foi só buscar o corpo morto. Ele não foi só buscar um corpo. Ele se expôs. Ele deu um túmulo novo. Sabe o que representa? O primeiro cara a ser enterrado num túmulo naquele tempo, a maior honra que poderia existir, que ele não era da família de Jesus. Então ele teve que ir contra os princípios da própria casa. E eu fico pensando assim, de irmão dele, penso eu. Porque a Bíblia para mim é isso, gente. Eu fico pensando o tempo todo. Eu fico pensando nos irmãos dele dizendo assim: cara, se matou para construir isso aqui para a gente, você vai dar para um cara estranho. Eu penso que José de Arimateia disse assim: eu só vou emprestar para ele por 3 dias, fica tranquilo, vai ficar vazio. Só quem sabe que Jesus vai ressuscitar para entregar algo para ele. Então, se você está com medo de morrer, fica tranquilo, que aquilo que Deus faz, ele mesmo ressuscita. Não tenha medo, querido, de mergulhar nessa palavra. Não tenha medo, querido, de entregar sua vida por isso. E faz parte. Terminar numa região e num tempo de solitude faz parte da conversão. E Deus está falando com gente aqui, porque você tem se questionado sobre: cadê os amigos? Tem um tempo que Deus quer ficar com você, querido, é você e Ele. Aí você fala: pô, ninguém me chamou para aquilo, porque aquele é um tempo de Deus. Lembra que quando você não foi chamado para estar em alguns lugares, você colocou um louvor e você sentiu a presença de Deus. Ele quer ter um tempo com você. Faz parte, querido. Quando você vive com Cristo, eu falo isso muito em casa, às vezes ser esquecido faz parte dos planos de Deus. Faz parte dos planos de Deus. A separação faz parte do plano de Deus. Para viver assim, não, querido, não. Mas é um tempo que Ele está te tratando, Ele está te aperfeiçoando. Ele sabe como mexe com você. Ele sabe. Não vai dizer que Ele não sabe, porque Ele sabe. Agora, um só terminou. Quem estava na cruz quando Jesus foi crucificado? João. Só João. Sim ou não? Bíblia. Para quem ele deu a revelação? Querido, só tem revelação quem vai até o fim. Sabe por que muitas vezes tem coisas na sua vida que não faz sentido? Porque você parou no meio. E a revelação não está no meio, está no fim. Quando você vai correr uma prova, uma maratona na rua, a medalha não está na linha de largada, está na linha de chegada. Não adianta você querer acessar a medalha no meio da prova, você não vai acessar. Se você vai olhar seu tempo, ó, na internet vai colocar desistente. Então essa é uma maneira de você começar a retomar algumas coisas que você falou. Ainda que te custe tudo, a medalha está no fim. Porque a Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim alcançará a coroa. Então, a medalha está na linha de chegada, não está na linha de largada. Não espere a multidão. Agora eu te pergunto: são dias da gente se levantar como igreja na terra. Quando a gente fala de igreja, quando a gente vai falar da comunidade, do que Deus está fazendo aqui, a gente sempre vai fazer uma observação, algo sobre essa comunidade. Mas quando a gente fala de igreja, não pensa nesse interesse, nessa parede. Pensa em você como igreja. Agora deixa eu te falar um negócio.
é um tempo da parte sadia do corpo se levantar para uma parte doente. O Benjamin conta muito essa experiência e eu acredito muito que a gente vive isso. Quando você vai levar uma injeção, você está gripado, você toma uma visitação de dor de garganta. A injeção é na garganta? É? Onde é? Mas é lá que está doente? Bem-vindo ao Evangelho. São dias da gente oferecer a parte sadia do corpo para curar a parte doente. Então, se no teu coração ainda tem juízo, se no teu coração alguém te fez mal, ainda leva quando ele cai, querido, vem para o discipulado segunda-feira. Sei demais que ele está aqui, chegar antes. Porque cristianismo não é isso. Cristianismo é muitas vezes, e nós começamos o ano falando, quando o irmão está forte, fortalece o que está fraco, o que está fraco fica forte, fortalece o que está fraco. Então, se você não sentir falta de um irmão, se você se alegra com a derrota de alguém que até pode ter te feito mal, tem alguma coisa muito errada dentro de você. E essa é uma oração que ninguém faz. Se você parar para analisar, e eu tenho certeza porque eu estou vivendo isso, se você pegar todas as ministrações colocadas nesse lugar, agora eu estou falando da comunidade, desde o primeiro domingo de janeiro, e você fosse orar por tudo que você ouviu, não sobraria 1/10 de segundo para você orar por você. Era só me perdoa. Senhor, eu tenho vergonha. Pai, desculpa. Se você colocar as ministrações e você for levar para o teu secreto, não sobra tempo para você orar por você. Só sobra tempo para você pedir para o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu não conhecia isso, eu não sabia que era assim. Querido, nós temos que entender. Chegou a hora da gente se levantar como uma igreja. Chegou a hora da gente se levantar como um povo na terra que se coloca como sendo sadios por aquele que está doente, querido. Até quando seremos omissos? Ele chega em Pilatos. Eu penso que na cabeça dele dá aquela revolução. Meu Deus, esse homem era maravilhoso, porque tem um cara querendo o corpo morto dele. Para fazer o quê? Agora o que é que ele faz com o corpo de Jesus, querido? A Bíblia fala que duas coisas são feitas. Ele envolve o corpo de Jesus em linho fino. Sabe o que linho fino significa na Bíblia? Você também vai aprender isso no discipulado. Atos de justiça. Um tecido nobre, o mesmo tecido que o sacerdote podia usar para entrar no Santo dos Santos. Então o que eu aprendo? Só alguém que entendeu o que Jesus fez consegue colocar algo nobre quando aquilo está morto. Aonde está a nobreza do teu coração sobre aquele que está caído? Aonde está a dedicação do teu coração, os teus recursos, o teu azeite, o teu tempo sobre aquele que está caído? Um Deus que te deu tudo, não quer teu resto, filho. Um Deus que te entregou tudo, entregou o teu único filho, não quer o teu resto. Então José de Arimateia envolve o corpo de Jesus com linho fino, coisa de rei, coisa de primeira. É como se fosse um terno mais chique que tem numa loja. Um cara morto. Por quê? Porque ele sabia. Agora, eu aprendi uma coisa essa semana, e o Luiz falou algo interessante. Ele disse assim: na cruz, Jesus estava nu e a tumba estava. Aí, na tumba, tinha a roupa de Jesus. Então nós temos que entender: na cruz, ele estava nu, mas no túmulo tinha roupa, mas ele não estava lá. Eu vou te perguntar o que é mais importante: a tumba ou a cruz? Mais importante é o lugar onde Jesus está. Mais importante do que ter qualquer coisa, mais importante do que se vestir de qualquer coisa, é o lugar onde Jesus está aqui. Se Jesus está aí, tem tudo naquele lugar. Deus está falando com a gente. Eu sei que vocês olham para mim assim, com esse olhar de: meu Deus, eu preciso me converter. Eu sei que é isso que nós precisamos. Porque se você ajustar cada coisa que o Senhor está liberando desse lugar, no final vai dar bom.
tanta troca. Chega da gente viver dessa maneira. Na cruz você via Jesus sem roupa, mas no túmulo você via a roupa sem Jesus. São dias da gente elevar o nível de justiça. Lembra o que aconteceu com Noé? Quando Deus decide destruir a terra, e a Bíblia fala que viu Deus graça em homem. Então você percebe que todo recomeço, tudo aquilo que Deus tem para fazê-lo através do movimento dele na terra, ele nunca contou com a multidão, ele contou com um. Viu Deus graça em Noé, da planta de um barco gigantesco que não para. Então nós precisamos entender uma coisa: chegou a hora da gente elevar um pouco o nível de justiça. E aí a gente está se perdendo, sabe por quê? Eu vou puxar um pouco a nossa orelha. O Senhor leva um profeta no meio do caos, de vez de ele começar a declarar a vida, o que ele faz, ele vira contador. O Oliveira teve que fazer esse barco. Deus levou um profeta, o cara declarar em nome de Jesus: esse povo vai te servir, essas pessoas vão se dobrar a Cristo, e eu estou aqui. O Senhor colocou essa aqui. O que a gente faz? Ao invés de a gente profetizar, a gente vira contador. Contador de uma história triste, ao invés de a gente profetizar. Quantos já foram assim? Eu já fui. Se você não foi, escreve um livro e deixa para eu ler. Eu já fui. Já fui levado em lugares que não tem jeito. E Deus disse assim: então, eu levei você. Eu quero começar a dar um jeito a partir de você. Um dia eu disse assim para minha filha: pai, ela tirou a nota vermelha. E eu quero assim: pai, a prova estava muito difícil, não teve como. Eu falei: é mesmo, filha? Pai, quase todo mundo da sala foi mal. E aí eu disse assim para ela: sério, filho? Alguém foi bem? Mas tem 2 meninos tiraram 10. Eu falei: pronto. Querido, Júlia está aqui, a professora. Se um tira 10, ele anulou todas as desculpas do outro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Seja esse que faz a diferença onde você está. Seja esse que faz a diferença na tua família. Mas eu sou sozinho, querido. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Ele só precisa de você. E aí o que acontece? Por você achar que você é irrelevante no processo, por você achar que você é irrelevante dentro de tudo aquilo que está um caos, o que você faz? Você se omite. Você se fecha. Não, Senhor querido. Se você está numa mesa da tua casa, antes de servir o almoço, não posso fazer uma oração. Senhor, eu agradeço. O Senhor começa a se levantar, querido. Faz parte do pacote de quem serve Jesus, querido. Começa a se levantar. Começa a declarar como José disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só precisa de um. Só precisa começar a partir de um. 1 milhão vezes 1 dá 1 milhão. 1 milhão vezes 0 dá 0. Numerador e indicador, professor. 1 é o quê? Indicador ou numerador? Numerador. O professor me ensinou até agora. Só precisa de um numerador, querido. Então é a partir de você que o Senhor precisa recomeçar. Nós vimos isso, nós vivemos isso dentro da nossa casa. Às vezes eu estou olhando com o Júlio e a gente vê toda a nossa família. E eu quero deixar aqui para vocês, até bom que eu estou gravando. Vocês lembram aquele primo meu que esteve aqui um dia? Esse cara me mandou uma mensagem sexta-feira e disse assim: primo, eu quero te dar a melhor notícia da minha vida. Domingo, hoje, eu vou me batizar. E a esposa, nós vamos descer as águas. Mas eu quero que você fale para aquela igreja: naquele dia eu recebi um toque de Jesus, eu nunca mais fui. Mas quem quiser me procura, eu mostro. Um toque, uma oração. Nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer. Por isso que nós trabalhamos por uma alma. Sucesso para nós, quando a gente se reúne com o corpo pastoral da igreja, não é para botar isso aqui não, gente. Isso é bobagem. Isso são indicadores que o mundo colocou e vocês acham que a gente está atrás disso? Não. Por uma alma. Ele acabou de dizer: nós vamos montar tudo aqui para batizar uma pessoa. Nós vamos montar tudo para batizar 10 pessoas. Sejam quantos forem que precisarem ser batizados, mas nós trabalhamos por um. Agora, sabe por que muitas coisas na sua vida não faz sentido? Porque você esquece de
azeite. Alguém parou o que estava fazendo para buscar você. Meu Deus! E hoje você não consegue fazer como o outro que fizeram por você. Meu Deus! Aonde o cristianismo nasceu? Com essa cabeça. Ah, mas deixa eu te falar aqui. Um dia também você estava sujo. Um dia também você pisava na bola com coisa pra caramba e alguém não desistiu de você. Um dia alguém colocou você dentro da casa dele e falou: cara, vou te dar um banho gelado. Você não vai sair daqui, cara. Ó, um dia, o Bruno que falou isso na sexta-feira. Um cara passava propositalmente no ponto de droga que ele se encontrava para buscar, para tirar de lá. E foi ali que a semente do evangelho começou a vir sobre a vida dele. É meio diferente do que a gente está ouvindo por aí, não, gente? Seja sincero. Pode ver. Glória a Deus vai diminuindo. As cadeias do nome vai diminuindo. Mas é porque Deus está falando do nosso espírito. Aleluia! Quando Deus fala do espírito, não tem valor. No centro cirúrgico não tem palavra. No centro cirúrgico tem silêncio. Quando você está operando, tem um bisturi ali, ó. Eles estão quietinhos prestando atenção. E eu vou te dizer uma coisa: a gente está no grande centro cirúrgico de Deus esse ano. Eu sei que dá um pouco de raiva, eu sei que dá um pouco de frustração, eu sei que muitas vezes fala: mas não, você vai ver o que Deus tem para você. Tudo que Deus tem para você estão nas regiões celestiais. O problema é que você quer acessar o que está nas regiões celestiais da terra. Você não vai acessar nunca. Quando? Nunca! Tem um jeito de você pegar o que é Deus. Solta. Vai lá onde está e pega. A dificuldade que nós temos é exatamente essa: é de sair daqui e ir para lá. Mas chegou a hora da gente subir. Quantos estão dispostos a subir nessa manhã? Quantos estão dispostos a abrir gavetas, como eu fiz aqui a interpretação com a Gabi, e começar a falar assim: Senhor, me ajuda, mas eu vou abrir. Eu vou mexer com isso. Eu preciso. A minha reputação, Senhor, não está em questão. A gente precisa urgentemente voltar para esse lugar em Deus. Douglas, a gente precisa, filho. A gente precisa urgentemente voltar nesse lugar. No lugar secreto. No lugar que é só Deus e a gente. Quem você é para Deus quando você está sozinho com Ele? Como são suas orações? Me dá, me dá, me dá, me dá. Ou me muda, me mata. Quem fala me dá, me dá, me dá são as crianças. E um herdeiro sendo ele menino, nada se difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Deus não dá herança para criança. Sabe por que você e eu ainda não acessamos algumas coisas? Por falta de maturidade. Enquanto Deus não ensinar você a governar teu coração, Ele não pode entregar coisas na tua mão. José, antes de governar o Egito, ele teve que aprender a governar o coração. Porque poder na mão de quem não tem um coração governado, ele tira ali. Aí pronto. Aí o cara coloca o relógio do Power Rangers e fala: hora de mofar. E começa a bater em todo mundo. E Jesus, que tinha todo o poder, lavou o pé do cara que entrou em ele. Iam contra ele, ele ficava em silêncio. Agora você precisa aprender com Jesus ao construir do reino. Quando a afronta for contra você, seja um cordeiro. Quando a afronta for contra o reino de Deus, seja um leão. O problema é que você está querendo ser leão quando você tem que ser cordeiro. E está sendo cordeiro quando você tem que ser leão. Quando alguém fala assim: eu não acredito que Jesus morreu na cruz, eu não vou falar nada. Mas quando alguém fala: meu cara falou de falar de mim, quem te justifica é o Senhor. Descansa teu coração. Você sabe o que você está construindo em Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar. E quando a gente fala que a gente precisa voltar para um lugar, é porque a gente está assumindo que a gente saiu dele. E está tudo certo. Nós saímos dele. Está tudo certo. Eu saí. Saí bonito. Pastor Sérgio,
E nós precisamos agora jogar a luz nisso, a luz de Cristo, o brilho de Cristo, e começar a enxergar as coisas a partir de Cristo. Sabe por que muitas vezes eu e você não avançamos? Porque a gente quer enxergar as coisas a partir de nós. Você nunca vai conseguir ter uma perfeita visão de nada se você tentar ver a partir de você. O que você está falando? Vamos lá. Quem é o pastor dessa casa? Fala o nome dele. Sérgio. Ele é o? Tá bom. Senta com ele e escuta a vida dele de 20 anos atrás. Quem diria que ele seria esse pastor? Quem diria, pastor Paulo, que teria um rebanho, tantas famílias hoje sendo conduzidas, se tivesse parado com o que ele fazia? Sabe o que acontece com a gente? A gente está parado em tempos, em coisas que a nuvem já mudou e você não muda. Tudo é velho quando a sua mente é nova. Se Abraão não tivesse ouvido a Deus de novo, ele tinha matado o menino. Você está parado em coisas que Deus disse e a nuvem já mudou. E você está, não, estou aqui, eu vou matar. Porque Deus falou para eu matar, não, Deus não falou. E um tempo ele disse para você ir para o monte para sacrificar. Mas quando você estava levantando o cutelo, você imagina se ele não tivesse sensibilidade. Mas Deus não muda. Porque todas as vezes que você vai falar com uma pessoa que tem uma mente, um coração meio duro, ele não, totalmente duro. Ele quer trazer um monte de versículo para encontro, para justificar a dureza do coração dele. É por isso que você não desfruta. Que ele se rende. Querida, abaixa a tua guarda, nós cantamos aqui, eu me rendo. Abaixa a tua guarda. Escuta o que Deus está falando. Mas você não sabe. Mas não é mais assim. Mas Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. Você tem que entender. Antigamente o pregador terminava e ele vendia fita cassete lá atrás. Depois DVD. E hoje está no YouTube. Daqui a pouco você vai lá. Amanhã tem alguém dessa mensagem você ouve. Mudou. A movimentação muda, mas o fundamento não muda. E você está parado no tempo. A coisa mais difícil que tem que lidar com uma pessoa é quando ela não renova a mente dela. Tinha um caso aqui na igreja, eu não vou falar o nome. A irmã no começo ela falou: meu pastor, quando era na minha igreja, o cara mudou, estava numa outra coisa. E até é bacana porque eu já aprendi com isso. Mas às vezes a gente é assim, a gente fica parado no tempo. Tem algo novo, tem água fresca, tem rio novo que Deus tem na tua vida. E você mergulha por quê? Porque você está levando uma bagagem de um prédio. Deus está falando com a gente. Eu sei que é de uma maneira diferente. Eu esperava ver você aqui dando glória a Deus, daqui a pouco vem a notícia, correu tudo bem com a cirurgia. Ele vai ir para o quarto. Vai chegar essa notícia. Até 11 horas ela vai chegar, está tudo bem. Mas Deus está falando para a gente. Querido, as tuas angústias, os teus fracassos, os teus tropeços, as tuas melancolias, as tuas carências, os teus problemas, não movem em nada o coração de Deus. Sabe o que move o coração de Deus? A Bíblia fala que o coração quebrantado de obediência. E se você tem coragem de chegar e falar assim: Senhor, deixa eu te falar, esse assunto aqui, ó, esse homem, o que ele fez comigo, eu nunca queria ter me orado por ele. Mas, Senhor, tem misericórdia. Me faz ver o da eternidade, Pai. Faz a gente morar no mesmo lugar. É difícil fazer isso. Vamos ser sinceros, é difícil dar outra face quando alguém bate uma. Por que isso está na Bíblia? Precisa. Só tem um jeito de você dar outra face.
Nós temos atividade todos os dias. Nós nos encontramos quase todos os dias. Então todos os dias a gente está lidando com pessoas. A probabilidade de pegar isso aqui e começar a vomitar flechas pela angústia das pessoas é enorme. Por isso que quando a gente vem ministrar domingo, sábado, você desliga de tudo. Você começa a entrar no lugar de Deus para não ferir o irmão. E quantas vezes a gente vê um homem pegar o microfone um tempo, como o meu primo disse, que entrou e foi tocado pela glória de Deus, e às vezes a pessoa entra como o último. Eu disse uma coisa aqui, ó, na reunião de liderança. Escuta isso, anote. Eu estava lendo uma pesquisa, Flavinho, e disse que todas as pessoas, a maioria das pessoas que se suicidam, a última instância dela foi procurar um lugar de Deus. Então, com Deus, não estou falando que todos vieram com igreja evangélica, mas a última instância é assim: ele entra num lugar e fala: aqui é o último lugar que eu vou. Quando você olha os caminhos de alguém que se suicidou, e aí está aí, ó, nós temos um polícia, você pode pegar nos boletins, quando faz a investigação, vê que ele passou por uma casa de oração, de algum jeito, ou o cara acreditou numa coisa, ou ele foi numa missa, ele veio numa igreja. Por isso que às vezes eu fico me perguntando o que é que nós estamos fazendo no sorteio. Quando a pessoa às vezes está com uma corda dentro de uma mochila, e fala: o último lugar que eu vou é um culto numa rede, domingo de manhã, e eu pego isso aqui para vomitar minha alma, eu pego isso aqui para vomitar minha angústia, eu não posso fazer isso, filho. É por isso que há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem por falta de alimento e por falta de palavra. Então eu prefiro entregar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, um alimento sólido para você. Porque aí você precisa decidir, que essa decisão eu não posso ter com você. Eu pude decidir por mim. Até quando a gente vai querer ser alimentado com leite? Sim ou não, meu irmão? Nós precisamos ser alimentados com comida sólida. Não é estranho, meu sonho? O Lula está com quantos anos? 7. Ele ainda mama? Não é estranho? Imagina um Luazinho aqui, que é um mocinho. Imagina o Murilo, um mocinho, daqui a pouco a gente era filho, o seu TT está pronto, e o Murilo colocou uma mamadeira. Não é estranho? Mas vamos pensar na nossa vida espiritual. Será que às vezes a gente não tem uns TTs, né? Umas formulinhas que a gente chacoalha ali, falar: eu vou naquele cultinho, porque Deus vai falar comigo. E Ele está comigo nessa carência. Ele não está com você nessa carência. Ele quer tirar ela de você. Deus sabe o quanto eu sou injustiçado. Ele sabe. Mas talvez essa injustiça faz parte do plano dele. Porque Deus deu uma isca para cada egoísta. Ele sabe como ele mexe com você. Rafa, então como é que eu passo por tudo isso e não sofro tanto? Se renda. Quanto mais você se rende, menos você se vende. Quanto mais você se rende, menos você se vende. Como assim? Porque aí você não começa a ficar inclinado a um monte de coisa que te compra aqui dentro. Se renda aqui. Escute. Quer discipular alguém, seja discipulado. Para de ouvir crítica construtiva de quem não está construindo nada. É um cara que não tem filho que quer te ensinar a criar teu filho. É um cara que teve 10 casamentos que quer te ensinar como ser marido perfeito. Querido, você precisa começar a filtrar com as referências. Para de ir na internet buscar comida que te agrada. Pregação de alguém que foi injustiçado pelo irmão mais velho. E deu um monte. Ou então, se você decidir caminhar assim na sua vida, faz um favor com o corpo de pastores dessa igreja. O dia que você ficar doente, liga para esse cara, não liga para a gente. O dia que você tiver um problema e precisar de um aconselhamento, liga para ele. Liga para o cara que você segue, que você dá like. Porque muitas vezes você não ouve alguém que está aqui. E eu vou te falar uma coisa: você acha que é fácil todo domingo trazer uma comida fresca para vocês? Você acha que é fácil? Não tem ninguém com o sermão pronto, minha esposa está aqui. O Flávio, eu fui jantar na casa dele ontem. E eu fui embora, não foi? O que eu disse para você? Meu filho, eu preciso subir, eu preciso tomar um café. Porque eu preciso escrever
receber algumas coisas. Meia-noite e pouco, se não for baixado na internet, se tem vivido, quem convive com a gente, quem convive com o pastor Sérgio, quem convive com a pastora Ivânia, quem convive com a pastora Cleide, sabe que nós estamos pregando a nossa vida. Estamos prontos? Não, mas encontramos um caminho, estamos dando a vida por aquilo que encontramos. E às vezes você tem tempo de ouvir pregação, às vezes você tem tempo de ouvir tanta coisa, e você não tem tempo com o próprio Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não tem Instagram, Jesus não tem rede social, nem minha. Vai pro monte, estou aqui, onde nós estamos entrando, Pai? Uma vida de intimidade exposta, será que ela existe? Intimidade com plateia. Intimidade com plateia, intimidade só. Por isso você tem que fechar a porta do teu quarto. O que diz em Mateus: fecha a porta do teu quarto e o teu pai te ouve em secreto. Ali você tem que rasgar teu coração e falar: não presta. Deixa eu te falar, eu tenho inveja. Deixa eu te falar, eu tenho ciúme. Tem um negócio dentro de mim que me corrói, acaba comigo. Não faz me desfrutar do que Deus tem para mim. É na porta do teu pai que você precisa fechar a chave e se entregar a Ele. E aí um alimento como esse vai fazendo sentido para aquilo que você tem orado. Deus é bom. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: o pastor Rafa é bonzinho. Fala assim: ele é gente boa. Eu sou gente boa. Quem convive comigo sabe, eu sou um cara leve. Mas é muita responsabilidade para mim. Porque eu não sei o que vai acontecer com a nossa vida dessa porta para fora. E eu não posso chegar diante de Deus com um mancha de sangue na minha mão e falar assim: pai, você teve a chance de falar. Eu falei para você falar e você se parou. Então talvez eu termine aqui. Você seja esse que se preocupa com a tua reputação. Talvez você seja esse que está no lugar e fala: não, eu estou meio mal, meio tijolo, estou meio mal, meio caro, não quero muito que saibam. Eu preciso desse emprego. Rapaz, se esse emprego te perseguir porque você serve a Deus, Deus tem outra porta para você. Tem. Mas eu trabalho aqui há 20 anos. Tem outra porta. Não negue. Não negue. Ah, mas eu vou pegar a Bíblia. O Evangelho você não prega com a Bíblia. O Evangelho você prega com a vida. A tua vida precisa estar pautada na Bíblia. Quem vê você precisa ver o Pai. Suas atitudes. Todo mundo foi, você tem que ser o cara que olha o saquinho de lixo, que olha o papel de bala no chão. Por que você é assim, cara? Você precisa entender. Por isso que eu falo: o cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida. E talvez você não consiga andar por isso. Talvez você seja esse que desistiu do morto. Pessoas da sua casa, pessoas do teu relacionamento, pessoas do teu trabalho, não sei. E você desistiu, te feriu e se abandonou. É só alguém muito maduro que consegue entender como Deus quer que a gente se relacione com quem nos feriu. Mas a gente precisa amar a todos. Eu lembro que um dia eu estava falando com um grupo de pessoas aqui na igreja. E eu fico olhando, todas as vezes que eu venho aqui no domingo eu lembro desse exemplo. A porta da igreja é aberta. Pode entrar aqui quem quiser. Sim ou não? Sim ou não? É aberto. Você imagina um dia Deus me dar um sermão aqui sobre perdão. E eu preparo aquele sermão sobre perdão. Você está aqui no lugar do Ed, no lugar do pastor Antônio, duas pessoas que eu não perdoei. E eu estou aqui ensinando vocês uma coisa muito prática. Por isso que o Evangelho vai mexendo com a gente numa profundidade, gente. E ele começa a me perdoar. Porque se ele sentar aqui, vai falar: ele me pediu perdão. Então eu não sei, quando você ficar de pé, a gente termina aqui. Sabe por que ainda esperamos algumas coisas de Deus? Porque não entendemos que tudo está em Cristo.
enquanto a tua expectativa com Deus for Cristo e mais alguma coisa, você vai ficar vagando por muitos lugares. Cristo é tudo, querido. Cristo é a fonte de todas as coisas. Cristo é a origem de todas as coisas. Cristo é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. E às vezes, uma palavra tão simples, eu tenho certeza que vocês têm. Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Digam amém. Glória a Deus. E uma palavra tão simples, no teu coração ainda exista Cristo e mais algumas coisas. Não misture as essências. Cristo é tudo. Tudo tem que ser a partir dele, por ele, para ele, terminando nele. Por isso que quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, coloque uma pergunta de interrogação: como Cristo está vendo isso? Se de repente no teu coração, a maneira com que você fala com o teu marido, a maneira com que você fala com a tua esposa, a maneira com que você fala com teus filhos, a maneira com que você fala com teus pais, Cristo está fazendo assim, não pode. Não pode. Nós precisamos ter a aprovação de Cristo na vida, custe o que custar. Se tiver que assumir prejuízos para que a gente tenha a aprovação de Cristo, assuma prejuízo. Faz parte. Prejuízo com Cristo é lucro. Prejuízos com Cristo é lucro. Querido, esse é o Evangelho. Tenho certeza que se você pegar sua Bíblia hoje na tarde desse domingo, na sua casa, e você ler qualquer texto, a partir desse espírito de temor que está sobre nós, você vai começar a ler todas as Escrituras de uma maneira diferente. Cristo não trabalha para você. Parece uma fábrica de Cristo trabalhando para a gente, não. Ele criou todas as coisas, fez todas as coisas e nos deu a oportunidade de acessar um pouco daquilo que Ele já fez. Por isso que se Deus conta com você para fazer algo e você não faz, deixa eu te dizer uma coisa que vai te frustrar. Ele levanta outro para fazer, mas Ele não vai te fazer. Quem perdeu? Ele ou você? Então você sabe o que Deus está falando com você. Eu até pedi para o pessoal da adoração cantar uma canção. A Maria vai me ajudar, o Dimas. É uma canção que mexe muito comigo. É uma canção que fala sobre Cristo ser tudo em nós. Quando a gente ministra essa canção, eu quero orar por você. Por você que recebeu essa palavra. Talvez tenha desistido do morto. Tenha sido alguém que um dia foi ressuscitado e desistiu de pessoas, de relacionamentos. Muitas vezes até bateu um pouquinho na fé. Mas é por você que eu quero. O Senhor está aqui nessa manhã dizendo assim: filho, hoje você está entendendo, porque você está aprendendo. Eu sou tudo na sua vida. Em muito, Ele é Cristo. Em nada, Ele é Cristo. E às vezes a gente não escapar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra. Nós precisamos liberar algo sobre sua vida de cura. Essa é uma manhã de restauração do relacionamento com Deus. Essa é uma manhã de alguém que entende o que Cristo fez. Por entender o que Ele fez, nós precisamos talvez nos render a Ele nessa manhã e dizer assim: Senhor, eu quero ser como Maria, que persegue uma coisa só. Mata um pouco essa marca que há dentro de mim. Então isso aqui não é um convite específico. Eu quero orar por cura, eu quero orar, não. Mas é você que precisa de um toque dele em alguma área da sua vida. Você que tem pedido isso para o Senhor. Eu convido você, pode vir aqui na frente. Nós precisamos orar por você.